Você já sentiu que logo após uma vitória, uma conquista ou um momento de alegria, alguém veio e tentou diminuir a sua felicidade? Neste vídeo vamos conversar de forma simples, à luz da psicanálise e da fé, sobre o motivo pelo qual as pessoas tentam nos invalidar quando começamos a crescer. Você vai entender que a crítica dos outros diz muito sobre os vazios dele e nada sobre o seu valor. Não apague a sua luz para caber no escuro de ninguém. Deus te chamou para brilhar. Meu irmão, minha irmã, sente-se aqui comigo por alguns minutos, respire fundo, deixe as preocupações lá fora e preste muita atenção no que nós vamos conversar hoje. Quero falar direto com seu coração, de forma simples, mas com muita verdade. Você já percebeu como o mundo parece tolerar muito bem as pessoas que estão sofrendo, mas tem uma dificuldade enorme de suportar quem começa a vencer? Parece que enquanto você estava triste no chão, chorando as suas dores, havia pessoas ao seu redor prontas para te dar um tapinha nas costas. Mas bastou você levantar a cabeça, dar um sorriso sincero, conquistar um espacinho novo na vida ou decidir mudar para que alguns olhares mudassem também. De repente, alguém que você considerava lança um comentário maldoso, disfarçado de conselho. Alguém diminui o seu esforço, finge que não viu a sua vitória ou tenta te lembrar do seu passado para ver se você abaixa a cabeça de novo. Isso já aconteceu com você? Essa tentativa de te invalidar, de fazer você duvidar de quem você é, dói profundamente. A psicologia e a psicanálise, que estudam a fundo a mente humana, explicam isso de um jeito muito bonito e simples de entender. Existe algo dentro do ser humano chamado projeção. Sabe o que é isso? É quando uma pessoa não consegue lidar com as próprias frustrações, com as suas próprias falhas e com a sua falta de coragem. E acaba jogando tudo isso em cima de você. Quando você começa a brilhar, quando você decide ter fé, trabalhar duro, cuidar da sua mente e vencer, a sua luz bate direto nos olhos de quem escolheu viver na escuridão. O seu movimento incomoda a inércia do outro. A sua coragem de mudar de vida funciona como um espelho que mostra para outra pessoa o quanto ela está estagnada. E como dói olhar para esse espelho. Em vez de a pessoa lutar para mudar a própria vida, ela acha mais fácil tentar quebrar o espelho. Ela acha mais fácil tentar apagar a sua luz para que o escuro dela não apareça tão feio. Por isso, preste atenção. A invalidação que você recebe não tem nada a ver com a sua capacidade. Tem a ver com a incapacidade do outro de aceitar o próprio vazio. Quando alguém se levanta para dizer que você não vai conseguir ou que você não é tudo isso, essa pessoa não está falando de você. Ela está confessando o próprio medo. Ela está dizendo, no fundo, eu não teria coragem de fazer o que você fez, então não aceito que você faça. Historicamente, e também na Bíblia, nós vemos isso acontecer o tempo todo. Lembre-se da história de José. José era um jovem simples, mas Deus deu a ele sonhos e um brilho diferente. O que os próprios irmãos deles fizeram? Sentiram inveja, tentaram invalidar os sonhos dele. Julgaram o rapaz em um poço e o venderam. Eles achavam que matando o sonho matariam a luz de José. Mas a palavra de Deus nos mostra que ninguém consegue apagar o que o Criador acendeu. O poço não foi o fim de José, foi apenas o começo do caminho que o levaria ao palácio. Muitas vezes, por termos um coração humilde e bondoso, nós caímos em uma armadilha mental perigosa, a armadilha de acreditar na invalidação alheia. Você começa a pensar: será que eu estou me achando demais? Será que eles estão certos e eu não sou bom o suficiente? A psicanálise chama isso de introjeção. É quando você engole a crítica destrutiva do outro e passa a se tratar do mesmo jeito cruel que o outro te tratou. Você se torna o seu próprio carcereiro. Não faça isso com você. Deus te deu uma identidade única. O seu brilho não depende da autorização de ninguém para existir. A lâmpada não pede permissão para clarear o quarto. Ela simplesmente brilha, porque essa é a natureza dela. A sua natureza
moldada pelo Espírito Santo e fortalecida pelo autoconhecimento, é caminhar de cabeça erguida. Entender isso traz um alívio enorme para a alma. Quando você compreende que a maldade do outro é apenas um sintoma da dor e do sofrimento dele, você deixa de sentir raiva e passa a sentir compaixão. Você não precisa revidar. Você não precisa entrar em discussões para provar o seu valor. Quem muito se justifica acaba se tornando prisioneiro da opinião alheia. O silêncio e o seu crescimento contínuo são as melhores respostas que você pode dar. Se alguém se afastou de você porque você mudou para melhor, agradeça. Há pessoas que só conseguem nos amar enquanto somos úteis para os interesses delas, ou enquanto estamos em uma posição de desvantagem. O amor verdadeiro se alegra com a mesa farta do irmão. Se a sua vitória causa desconforto em alguém, esse alguém precisa curar a própria alma. E você não pode parar a sua jornada para carregar o peso que não é seu. Guarde o seu coração. Vigie os seus pensamentos. A fé nos ensina que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se o mundo se levantar para tentar apagar a sua história, lembre-se de quem escreveu o roteiro da sua vida. Foi o Deus Todo-Poderoso que te tirou do anonimato, que conhece cada lágrima que você chorou no escondido do seu quarto e que está moldando o seu caráter através de cada provação. A partir de hoje, faça um trato com você mesmo e com o alto. Não diminua o ritmo dos seus passos, só porque o barulho dos críticos aumentou. Continue estudando, continue trabalhando, continue orando, continue cuidando da sua família e da sua mente, com toda a dedicação. A sua vida é um testemunho vivo. Quando os outros vierem com palavras de desânimo, use essas palavras como combustível para ir mais longe. Entenda o processo psicológico deles. Perdoe a cegueira espiritual deles. Mas não mude a sua rota. O topo da montanha costuma ser um lugar ventoso e solitário, mas a vista de lá é maravilhosa. E o propósito de Deus para você é grandioso. Levante essa cabeça. Olhe no espelho com os olhos da fé e do autoconhecimento. Veja a trajetória que você trilhou até aqui, todas as tempestades que você já superou e as barreiras que já quebrou. Você não chegou até aqui para desistir. Agora, por causa do julgamento de quem nunca calçou os seus sapatos. O seu brilho é real, a sua essência é preciosa. Deixe que falem, deixe que julguem, deixe que tentem validar. No final das contas, o trigo continua crescendo, mesmo com o joio ao lado. Foque nos frutos que você vai colher. Deus está contigo em cada etapa, organizando a sua mente, curando as suas feridas e garantindo que a sua luz brilhe cada vez mais forte para a glória dele.